Gênesis, capítulo 16, é a primeira leitura. Versículos do 1 ao 16, nós temos aqui a história de Sarai e Agar. Gênesis, capítulo 16, versículos do 1 ao 16. Depois faremos também mais uma leitura no mesmo livro, só que no capítulo 21, do 1 ao 14. Então vamos primeiro ler a primeira leitura em Gênesis 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Versículo 15, 16, o nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Agora vamos para o capítulo 21 de Gênesis, versículos 1 a 14. Gênesis capítulo 21, versículos do 1 ao 14. Gênesis 21, de 1 a 14, diz assim: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou:
quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. No dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, que tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andante, errante pelo deserto de Berseba. Até aqui, irmãos, versículo 14. Esse é o texto da leitura que tem como pano de fundo o texto em Gálatas, onde Paulo vai tratar sobre essas duas mulheres. Gálatas, capítulo 4, é o texto da pregação nesta manhã. Versículos 21 ao 31. Gálatas, capítulo 4, versículos 21 ao 31, tem por título Sara e Agar, alegoria das duas alianças. 4, 21 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Até aqui, esse texto da pregação. Vamos orar ao Senhor, rogando a iluminação do Espírito Santo de Deus. Curva a sua fronte e oremos mais uma vez ao Senhor. Oremos. Senhor, como é bom ouvir a Tua palavra nesta manhã, alimentando a nossa alma. Podemos nos alegrar em ver Teus grandes feitos na história, Senhor. Pedimos nesse momento que nos dê a Tua iluminação, que a palavra dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Fortalece-nos na graça que é em Cristo através da Tua palavra. Possamos entender esse texto, possamos guardar esse texto, possamos viver as verdades desse texto ao retornarmos para a nossa casa. Portanto, se conosco, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele contrastou a falsa salvação pelas obras com a única e verdadeira salvação somente pela fé. Para ilustrar esses contrastes e diferenças, ele retornou mais uma vez às narrativas de Gênesis, que falam sobre a aliança de Deus e suas promessas a Abraão.
Abraão e Sara ouviram essas promessas. E, infelizmente, quando ouviram essas promessas, não tiveram paciência de esperar no Senhor. Infelizmente, eles tentaram, por seus próprios esforços pecaminosos, alcançar ou adiantar o cumprimento desta promessa. Abraão ouviu de Sarai e ele deu ouvido a ela e engravidou a sua escrava Agar, que deu à luz a um filho chamado Ismael. Mas será que esta ação humana fez então assim a promessa de Deus se cumprir? Não, meus irmãos. Pois nenhum homem pode alcançar as promessas da justificação e da salvação por meio dos seus esforços e por meio das suas obras. A justificação, como diziam os reformadores intencionalmente, na palavra sola, é somente pela fé, na obra e nos méritos de Cristo, e não nas obras dos homens. Eles preferiam confiar no planejamento humano. Eles planejaram, em vez de descansar e confiar na promessa de Deus, que no tempo certo o Senhor iria cumprir. Mesmo assim, Deus não faz a sua promessa cair por terra, porque o nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é fiel para preservar e fazer cumprir a sua promessa na vida daquele casal idoso. As bênçãos espirituais são presentes da graça e não do resultado e do esforço humano, meus irmãos. Então Deus, nos diz o texto bíblico que lemos nesta manhã, visitou a Sara. E ela teve um filho por nome Isaque, que é o filho da promessa. Com estes argumentos destas histórias bíblicas, Paulo está dizendo que não basta reivindicar ser filho de Abraão, como o povo naquela igreja judaizante estava dizendo, nós somos filhos de Abraão fisicamente, e esquecendo assim da mãe. Paulo aqui nesse texto chama a atenção para o aspecto feminino também. É importante considerar quem é a nossa mãe. A questão não é de natureza física ao lermos esse texto, mas de sentido espiritual. Qual lado os crentes naquela igreja deveriam estar? Eles deveriam estar do lado da escrava Agar, que tinha que cumprir tudo que a lei do Sinai dizia, ou eles estavam do lado da Sara, aquela que recebeu a promessa de Deus, que aos olhos humanos é impossível. Sendo assim, meus irmãos, nesta manhã, escute a pregação da palavra de Deus, nesse texto bíblico, que diz que Deus cumpriu sua promessa dando um filho. Deus cumpriu a sua promessa dando um filho. Nós vamos atentar nos versículos 22 a 23 para essa história. Depois nós vamos atentar para a comparação que Paulo faz, nos versículos 24 a 27, e depois, nos versículos 28 ao versículo 31, nós vamos ver a aplicação, como o apóstolo faz, desse texto à vida da igreja. Então, veremos isso nesses argumentos, que são argumentos contrastantes, que estão no nosso texto, onde Agar, Sara e seus respectivos filhos, Ismael e Isaque, foram utilizados como símbolos de dois grupos, baseados em duas alianças. A primeira aliança é a do Sinai, que é a aliança da escravidão, a escravidão à lei, e a segunda, a da liberdade, a que se tem em Sara e em Isaque, na promessa. Percebam, meus irmãos, que os versículos 22 a 23, Paulo começa fazendo uma pergunta. Ele continua desafiando doutrinariamente aquela igreja. Esse capítulo 4 e o 13 é um capítulo doutrinário. É a última vez que Paulo vai dar ênfase, nesse final do capítulo 4, acerca da justificação pela fé. Talvez seja esse último momento que ele vai tocar, confrontando, porque ele defende a fé. Ele não deixa a fé ser atacada e bate nas costas, então ele diz assim, deixa para lá essas coisas. Não. Paulo está fazendo perguntas, e agora são perguntas desafiadoras,
tanto para os judaizantes como para alguns que já estavam enfeitiçados pelo falso ensino acerca da justificação. Vocês que querem ser submissos à lei, e aqui a palavra lei é Torá, a instrução, ao ensino de toda a lei. Vocês não estão ouvindo o que diz a lei? Na realidade, não leram o que diz a lei? E a palavra lei aqui já tem outro significado, esse mesmo versículo do 22. É o livro de Gênesis. O livro da lei, ele engloba Gênesis a Deuteronômio. Então Paulo está dizendo, vocês querem se submeter à lei, mas vocês não leem a história que está no próprio livro da lei? Ele chama mais uma vez a atenção para a história de Abraão e as suas duas mulheres, Agar e Sara. Seus dois filhos, Ismael e Isaque. É bem verdade que Abraão teve outros filhos, mas 6 filhos Abraão teve com Quétura, mas aqui nesse contexto não são levados em conta, irmão. O apóstolo Paulo está tratando um assunto específico acerca da salvação pela fé. Então, dentro dessa história, desse contexto da promessa, é que Paulo está destacando aqui o filho de Agar, e não os outros de Abraão. Sarai já estava com a idade avançada, nos diz o texto bíblico, e ainda ela era estéril. Ela tinha já 2 problemas, idade avançada e ela era uma pessoa estéril. Então, vendo que a promessa ainda não havia se concretizado, Deus já havia dito que, como as estrelas do céu, os grãos de areia da terra, quando nada disso ainda aconteceu, quanto a um herdeiro de Abraão, ela resolve fazer as coisas acontecerem. Ela resolve fazer com suas próprias ideias malucas. Ela convence o seu marido a tomar por mulher a sua criada egípcia para levantar assim uma descendência. Afinal de contas, Abraão já está muito rico e o que vê esses bens vai ficar para quem? Então ela já tem também essa ideia. Mas sabemos, irmãos, que isto era ela querendo dar o jeito dela naquilo que Deus havia prometido. Isso é um perigo, isso é um problema para a vida cristã. Deus não precisa de ajuda para realizar os seus planos. Operando ele, diz Isaías, quem impedirá? Jó disse que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Isaías também diz que a sua palavra, ela não volta vazia. Então, todas as vezes que nós esperamos e confiamos na palavra de Deus e queremos dar o nosso jeito e queremos colocar essas duas coisas, ou nós confiamos e esperamos, ou então colocamos os pés pelas mãos. As coisas vão sair erradas e quebramos a cara toda vez que nós vamos querer dar o nosso jeito. É como se tropeçássemos nas pedras que nós mesmos colocamos em nossos caminhos. Agar teve seu filho Ismael e ali nasceu. Aconteceu. Porém, o relacionamento, o clima, não ficou nada bom naquela casa. Principalmente entre as mulheres. A relação entre as duas mulheres foram conflituosas, porque Agar passou a zombar de Sarai e a desprezava muito e a humilhava. Era preciso então, meus irmãos, tomar uma decisão para tentar, melhor dizer, consertar aquele erro e aquela situação desagradável. Pois Abrão já não estava querendo se envolver, então deixou as coisas na mão da sua legítima esposa, vamos assim dizer, de Sarai. Agar, ela não era estéril, foi um nascimento planejado, foi algo normal, foi algo natural, que Paulo em Gálatas vai chamar segunda carne, e que João vai dizer na sua epístola, quem nasce da carne é carne. É da vontade do varão que nasce. Então, a escrava gerou um filho, que também era escravo, porque todo aquele que nascia de um escravo, já nascia sendo escravo. Nada disso fez cumprir a promessa de Deus, a Abraão e a Sarai. O outro relato que lemos nesta manhã, meus irmãos, e vemos, é quando o texto diz que chegou o tempo de Deus, o tempo determinado. Outro relato é esse, o tempo de Deus chegando para Sara.
E o que aconteceu? O Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Abraão já estava velho, já estava na casa dos 100 anos de idade. E mesmo assim, Deus concedeu o seu poder, tanto para Abraão como para Sara, para que ela pudesse engravidar e ser mãe. Ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 11 diz isso. Ela teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Então Abraão pega seu filho nos braços e dá-lhe o nome de Isaque. E conforme a lei, no 8º dia, circuncidam ao 8º dia, conforme Gênesis 17, 12, conforme Deus havia ordenado. Que alegria não foi este grande momento. Escute o que disse Sara. Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Quando ouvir a minha história e a promessa que Deus fez e que Deus cumpriu, todos vão se alegrar comigo. E vão até dizer espantados, quem diria a Abraão que Sara iria amamentar um filho? Quem diria a Abraão? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Gênesis 21, de 1 a 7. Então Sara, ela era diferente de Agar. Ela era estéril, ela era avançada em idade, mas teve uma gestação pelo poder de Deus. Uma gestação, podemos dizer, sobrenatural, como a legítima esposa de Abraão. Ela não era escrava, ela era livre, e Deus cumpriu assim a sua promessa, lhe dando um filho chamado Isaque. E esse filho não nasce segundo a carne. Paulo vai dizer em Gálatas que Isaque nasceu segundo o Espírito, ou melhor, pelo Espírito. É uma obra do Espírito Santo. Então, com a chegada do filho, chegou a alegria na casa, chegou a alegria na família, chegou a alegria entre os vizinhos. A chegada do filho trouxe alegria aos homens. Porém, mais um episódio ocorreu entre as duas mulheres e seus 2 filhos. Foi quando chegou o período do desmame, de acabar o período da amamentação. A criança, conforme a cultura judaica, ela era desmamada com 3 anos de idade. E essa data era um acontecimento para ser festejado. Então era uma grande festa que acontecia. Então Deus interveio ficando do lado de Sara e encorajou a Abraão a agir conforme o conselho de sua esposa. Porque foi nesse festejo, irmão, que Ismael, já sendo uma espécie de, usar o termo adolescente, puxando a própria mãe, porque a maçã nunca cai longe da macieira, o que Isaque faz? Isaque começa agora a zombar. A sua mãe havia zombado de Sara, e agora Isaque começa a zombar. Ismael começa agora a zombar do pequeno Isaque. Sara presencia aquilo, e ela não gosta. Ela está preocupada acerca também da divisão dos bens do futuro. Eram 2 herdeiros? Não pode. Nós temos agora o filho da promessa. Então por que esse outro vai estar aqui? Então não só ele, como ela, devem sair da minha casa. Então o que acontece? Essa solução, a contragosto de Abraão. Porque Abraão não queria. Pesou em Abraão esse dito dela, de rejeitar a escrava e seu filho, por causa do filho. Porque Isaque estava sendo perseguido, literalmente sendo perseguido. Então Deus ficou do lado de Sara e encorajou Abraão a agir conforme o conselho da sua esposa. Este conselho agora é bom. Este conselho agora é maravilhoso. O pai da fé ficou com Sara e com o filho da promessa. Podemos dizer, ficou o pai e a mãe da fé. E expulsou a escrava com o seu filho. Agora, como Paulo vai usar este texto aqui em Gálatas e essas histórias?
Como é que Paulo vai usar esse texto contra os ensinos dos judaizantes e daqueles outros que queriam viver debaixo da lei, sob a lei? É o que veremos no segundo ponto. Paulo vai começar a trazer ensinos usando essas figuras, esses personagens, fazendo alegorias, comparações. Nesses versículos, Paulo pegará esses acontecimentos, esses fatos históricos, e trará, meus irmãos, ensinamentos profundos com realidade futuras também. Como se fosse uma parábola. Deus nos deu essas histórias para podermos aplicar as lições do passado para a nossa presente situação. Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 4, versículos 23 e 24. Era comum naquela época, entre os rabinos e mestres, fazerem uso desse método de alegoria, desse método de ilustrar ensinamentos mais profundos, como comparação, como algo figurado. Então, Paulo, usa essa história de Sara e Agar para apontar figurativamente para uma grande realidade. Esta realidade são duas, que estava acontecendo na igreja aos Gálatas. Ou a escravidão pelas obras da lei, e aí esse grupo vai ficar debaixo de Agar e Ismael e o Monte Sinai, ou a libertação somente pela fé em Jesus Cristo. E esse outro grupo vai ficar com Sara, com Isaac, com a Jerusalém que é de cima. As duas mulheres, nos diz o texto sagrado, representam duas alianças. A aliança mosaica, no caso aqui Agar, e a aliança de Abraão, que é a nova aliança em Cristo. Uma aliança é do Monte Sinai, que está no deserto. E é isso mesmo. A velha aliança é uma aliança que está no deserto. E gera filhos que devem ser escravos, nos diz o texto bíblico. Na antiga aliança, tudo depende do homem. Cumpra e viverá. Faça e viverá. A lei, meus irmãos, não libertava, mas escravizava. Ela não salvava, mas condenava. Os que vivem sob a lei são filhos da escrava e nascem para a escravidão, nos diz o texto. Então, como podiam os judaizantes e alguns cristãos das igrejas da Galácia viverem debaixo da lei? Então veja como Paulo pega a história, o argumento, está dizendo, vocês que querem viver debaixo da lei, vocês leram no livro da lei em Gênesis essa história, e agora deixa eu ensinar o sentido mais profundo dessa história para vocês aqui. Agar, nos diz o texto, que também representava uma cidade, a cidade de Jerusalém. Mas o texto bíblico que nós lemos nesta manhã diz que era Jerusalém da terra. Representava a cidade terrena de Jerusalém com todo o seu sistema religioso, com todo o seu sistema legalista e de salvação pelas obras que escraviza seus filhos. Assim temos Agar, Ismael, a velha aliança no Monte Sinai e a Jerusalém terrena, de um lado. Paulo deixa bem claro esse grupo. Em comparação daqueles que querem abraçar e viver pelos seus méritos e esforços. Então, todo ensino falso dos judaizantes se encaixava dentro dessa primeira divisão da comparação que Paulo faz de Agar com o Monte Sinai, com a Jerusalém terrena, com a salvação pelas obras, com o seu próprio esforço e mérito. Então, Paulo diz, estes não passam de escravo, ainda continuam escravos. A escravidão é produto da confiança nas obras da carne. As obras da lei não podem dar vida e nem fertilidade. A lei, o legalismo pesado, é estéril, conforme os judaizantes estavam ensinando lá naquela igreja. E no versículo 26, Paulo vai contrastar agora a Jerusalém terrena com a Jerusalém que é lá de cima. E ele usa a expressão, Jerusalém lá de cima, Jerusalém do alto. Esta Jerusalém de cima, ele diz, é livre e é nossa mãe. Nós sabemos na Bíblia que a palavra Jerusalém se refere, na velha aliança, ao povo de Deus. E na nova aliança também ao povo de Deus, especificamente a igreja. Quando a gente campa do Salmo 122, a gente vê Jerusalém ali, aplicando-se ao povo de Deus, à igreja do Senhor. Apocalipse fala da nova Jerusalém, uma aplicação à igreja do Senhor de todos os tempos.
Paulo diz que a igreja que é de cima é nossa mãe. Não é Maria, a nossa mãe? Não é a Igreja Católica Romana, nossa mãe? A nossa mãe é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta igreja, meus irmãos, Paulo está mostrando aqui nesse texto, é a soma total de todos os crentes, de todos que partiram, como de todos que estão vivos. Cristo está em toda a história e em todos os lugares, juntando seus eleitos desde o início até o fim do mundo, conforme nos diz o Catecismo de Heidelberg. Ela é do alto. E Paulo está deixando claro isso aí. Os pecadores arrependidos, Jesus disse a Nicodemos, nascem do alto, nascem de cima. Não nascem da carne, segundo Ismael, mas nascem segundo o Espírito da promessa, segundo Isaac. Eles nascem do Espírito e não da carne. Não vem da carne para que ninguém, não vem das obras para que ninguém se glorie. João capítulo 13, 1 e 13 nos diz que não nasceram da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Então perceba, meus irmãos, nossa pátria, também nos diz a palavra de Deus em Filipenses, não é deste mundo. O meu e o seu nome está escrito, não nos cartórios desta vida só, mas está escrito nas palmas da mão de Deus. Nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Nós oramos ao nosso Pai que está nos céus. Nosso Pai é o Pai nosso que está nos céus. Em Colossenses, Paulo diz, pensemos nas coisas que são de cima. O Filho de Deus saiu deste mundo e subiu aos céus. A assunção de Jesus. Ele subiu, o Filho que nos foi dado. Ele agora está assentado nos céus, governando e subjugando os seus inimigos. E lá, ele intercede por nós. Tanto Hebreus 12, 22, como Apocalipse 21, 2, nos ensina que esta Jerusalém de cima é a grande igreja do Senhor, que abarca não só Abraão, mas antes de Abraão até o último que existir neste mundo. É este ensinamento que Paulo está querendo trazer e está trazendo para aquelas igrejas e os irmãos ali na Galácia. Meus irmãos, estes são os pontos que Paulo está deixando bem claro para eles. Olhem, ser filho de Abraão e Sara, segundo o Espírito, como Isaac, isso é libertação. Isso é salvação. Isso lhe dá acesso à nova Jerusalém que vem do alto. É uma só fé e um só Senhor e uma só igreja. A igreja representada por Sara, nesse texto aqui, ela não é estéril. Ele cita Isaías 54. Isaías 54, o texto diz assim, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Ela tem muitos filhos, que inclui a todos os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as tribos, línguas e nações. Esse texto de Isaías 54:1 é acerca de um texto de que o povo de Deus não havia cumprido a lei do Senhor e o Senhor permitiu ele ser levado para exílio. Mas eles veem a promessa do Senhor em Isaías 54:1 em diante. E aí é conhecido como cântico de regozijo pela grande obra que Deus fará de restauração ao seu povo. Então, todas essas coisas, amados irmãos, Paulo conclui aplicando elas para a vida dos cristãos do passado e para os de hoje. São os versículos 28 e 31. É a aplicação desse texto que lemos nessa manhã. O que estas duas mulheres, estes dois filhos, estas duas cidades têm a ver com eles? E o que ela tem a ver conosco hoje? Leia o que ele escreveu. E ele escreveu de forma amorosa no versículo 28. Vós, porém, irmãos.
sois filhos da promessa, como Isaque. Você pode ver essa confirmação também, Paulo, em Romanos 8, 17 e Romanos 9, versículo 7. Paulo está dizendo assim, irmãos, que todos os crentes são membros da mesma família de Deus e herdeiro da mesma promessa. Não só os gálatas, não só os judeus, não só os gentios, e podemos dizer hoje não só os pobres, não só os ricos, não só as criancinhas, não só os adultos, não só os jovens, não só os idosos, não só os de ontem, não só os de hoje, mas todos aqueles que creem pela fé na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles haviam nascido do Espírito e não da carne. Eram filhos de Abraão, espiritualmente e não fisicamente. Eram filhos não por natureza, mas sobrenaturalmente. Este é o ensinamento que Paulo está trazendo aqui, dando esse desfecho às suas últimas palavras e aplicando a história, a comparação, a vida daqueles irmãos daquela igreja e para nós aqui também nesta manhã. Então perceba que todas as paredes de separação foram derrubadas pela obra de Jesus Cristo. Qualquer que creia e abrace o Evangelho de Cristo se torna um filho de Deus, e um filho de Abraão, e um filho de Sara, e pertence a esta igreja do Senhor. Talvez nessa história de filhos, você, minha irmã, meu irmão, você tem se preocupado bastante com os seus filhos que foram batizados e hoje não os vê mais aqui na igreja. Mas não se desespere. Confie no Deus da aliança. Ore ao Deus de Abraão, Isaque e de Sara. Ele é o Deus fiel, que não precisa de ninguém para cumprir com a promessa dele. Pois quem prometeu é fiel. Faça a sua parte. Não desista de seus filhos. Como se não bastasse, meus irmãos, aqui no texto, o apóstolo Paulo fala também da perseguição que existia dentro da igreja, usando o ocorrido da zombaria entre Ismael e Isaque, que nós lemos lá no capítulo 21, versículo 8 e 9. O filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido pelo Espírito. Então Paulo aqui está fazendo essa comparação de Ismael com os judaizantes da igreja na Galácia. Com os gálatas fiéis, que eram assim os descendentes de Isaque, que era a habitação do Espírito Santo, filhos por adoção, por estar em Cristo, ser de Cristo, eram descendentes também de Abraão, podia clamar Abba Pai. Então a religião das obras guerreará sempre contra a religião da graça. Os legalistas sempre se levantaram, melhor dizendo, se levantam e se levantarão para perseguir a igreja de Deus. E é uma guerra que não tem trégua. Às vezes pensamos na perseguição externa, mas Paulo está mostrando aqui esta perseguição interna entre irmãos, dentro da própria igreja. Então, neste mundo só existem, como disse João Calvino, duas religiões, a das obras e a da graça. Qual você está? De que lado você está? Do de H ou do de Sara? Paulo conclui, respondendo isso, e apresentando a mesma solução que Sara, e também Deus, quando encorajou Abraão. Expulsa a escrava e seu filho. Está lá no texto em Gálatas. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Que palavra! Expulsar. Que lembra isso? Não é a doutrina da disciplina? Não é a doutrina da excomunhão? Que o mal deve ser resistido e combatido, como Paulo está fazendo aqui? E que a glória de Deus deve ser preservada e honrada? A disciplina de excomunhão é a ferramenta que Deus usa para preservar a paz e a santidade dentro do seu povo. Então Ismael e Isaque não poderiam conviver lado a lado. Eles pertenciam a reinos diferentes. A herança não é para a religião das obras. A herança não é para os zombadores ou perseguidores do povo de Deus. Ismael deve ser expulso.
Sara exigiu isso em Gênesis 21:10. E Deus aprovou no versículo 12 do mesmo capítulo. Isso hoje é a marca da verdadeira igreja, que é a disciplina dos Ismaéis, vamos assim dizer, que zombam do evangelho, sejam por palavras, seja por estilo de vida, seja por modo de viver. Precisa se arrepender dos pecados. Fora da igreja, desta grande mãe, não há salvação. Isto é uma doutrina histórica e bíblica. Não há salvação. Não é da Igreja Católica Romana, é da Igreja de Cristo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja de Cristo como sua mãe. Aquela que ele gerou, aquela que você pertence, aquela que você está inserido no corpo de Cristo. Então pense nisso. Paulo termina com uma frase muito bonita, o versículo 31. Eu concluo também este sermão. Portanto, nunca se esqueça dessas palavras, versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Que conclusão maravilhosa ele dá, né? Nós somos filhos não da escrava, e sim da livre. Tudo isso porque o nosso Deus também nos deu não um filho, mas o único filho e o filho perfeito para morrer pelos nossos pecados e resgatar a sua igreja, a quem ele ama, e um dia ele virá para buscá-la. E esta igreja é de todos os povos, tribos, línguas e nações, espalhada no espaço e na história e no tempo. Este é o Deus fiel, que não falha na sua promessa. Amém.